Vamos para cima. Você que está me assistindo no YouTube ou no Facebook, eu tenho um convite especial. Que convite é esse, André? Esse é o convite para você fazer parte de uma comunidade VIP, uma lista VIP, que é o nosso canal Zenit no Telegram. Lá eu tenho compartilhado conteúdo diferente, um conteúdo extra, um conteúdo avançado que eu não compartilho em outras redes sociais. Portanto, você vai ter a oportunidade de receber conteúdos gratuitos que facilmente poderiam ser cobrados. Então vai ser um prazer receber você lá. Inclusive, nós mudamos várias estratégias e a qualidade do conteúdo no Telegram já está melhorando. E a tendência é que melhore cada vez mais. Portanto, aguardo você no Telegram. Quem está chegando ao vivo, vai subir um coraçãozinho aqui do lado. Se você é um toque no coração. Se você não pressionar, dá um toque no coração. Perfeito? E vamos chegando para cá, vamos chegando ao vivo e vai mandando aqui nos comentários para mim, #novato, #veterano, que vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Maravilha, galera. Quem tá... Mizuta é faixa preta já aqui, velho. Pô, o cara é foda. Grande Lucas Hermeto, meu irmão. Esse é fera, fera, fera. Maravilha, galera. Anderson Rodrigues, veterano. Mila Marinho, também veterana. Inclusive, a gente está com um problema aí. Se tiver solucionadores de problemas, me ajudem aí, galera. Não, a extensão Google Chrome não está baixando a live mais com vídeo e áudio. Ou seja, significa que durante a nossa queridíssima quarentena eu terei que aprender uma nova habilidade, que é unir vídeo e áudio. Mas é isso aí. Vamos buscar sempre soluções diante das crises e das dificuldades. Maravilha, eu quero ver muito aí coraçãozinho subindo. Vamos aqui abordar hoje assunto nesse podcast, mais uma vez, ponto importante, vamos manter a consistência de conteúdo, só que serão conteúdos mais curtos a partir de agora, tá? Exatamente. Teremos conteúdos mais curtos a partir de agora. Maravilha, Japa. Inclusive falamos desse assunto no podcast exclusivo do canal do Telegram. Hoje teve um podcast lá. Vai pro Telegram que eu falei um pouquinho a respeito disso lá. Falei algumas coisas, coloquei uma tarefa, porque o mais importante é isso. Ontem à noite eu estava fazendo a mentoria de maio do Guia Método Zenit. Toda primeira segunda-feira do mês nós fazemos uma mentoria. E eu falei algo lá e eu vou repetir aqui. Então você que é novato, seja bem-vindo. E você que é veterano, fica ligado no que eu vou falar. Vamos pegar aqui 2 canetas, 2 marca-textos para você entender o que eu quero dizer. Tanto lá na mentoria quanto aqui, porque vocês recebem aqui não é encheção de linguiça, velho. Vocês recebem as principais estratégias do mundo, não saíram da minha cabeça. São dos maiores nomes, dos maiores pesquisadores. A quantidade aí de... Ainda bem que eu não estou comprando mais curso em dólar, né? Ainda bem. Mas eu já comprei muito curso em dólar. O que significa que aqui, velho, quem tá chegando ao vivo vai subir um coraçãozinho aí, já manda aí nos comentários um #novato, #veterano. Então o que eu vou explicar para você? Eu aqui, no Zenit de Produtividade, eu não sou, por exemplo, professor de direito civil. Eu não sou professor de direito tributário. Eu não sou professor de processo penal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui não tem conteúdo para aprendizado. Tem conteúdo de transformação. E transformação significa que você é essa caneta amarela aqui, que é onde você está hoje. Então o conteúdo que a gente traz são ferramentas e estratégias que não é, nossa, que bacana, ferramenta e tal, coisa e tal. Não, é ferramenta para você assimilar o que foi falado e aplicar na sua vida para você vir aqui para a caneta azul, que é você transformado, tendo mais resultados, gerenciando o seu tempo, mais focado, melhorando os seus hábitos,
desenvolvendo um trabalho de excelência para que você ganhe mais. Ou seja, as nossas estratégias não... Vou repetir. Eu não quero que você venha para cá achando que aqui é aula de processo civil. Eu não vou te passar conteúdo, igual lá na faculdade. Eu ia para aula e aí o cara me explicava. Mas aquilo ali não serviu para nada na minha vida. Como assim não serviu para nada? Na realidade, era diferente da teoria, completamente diferente. Então, a minha vida no fórum, no escritório, aquele conteúdo ali, ele era relativamente assim, relevante, mas não tanto. Então, aqui é conteúdo transformacional. Você precisa pegar a estratégia e aplicar. Porque é só assim que a gente sente o quê? Bem-estar. Eu me sinto mais produtivo, eu sinto que eu estou evoluindo, eu sinto que eu estou crescendo. Um ponto aqui fundamental tá aqui escrito, velho. Tá escrito. Isso é um valor da minha empresa. Crescimento contínuo, melhoria contínua. Melhoria dos processos, melhoria das estratégias. Eu vou dar aqui um exemplo, contar uma rápida história para vocês. Eu estava conversando ontem, também uma mentoria, mas outra mentoria, e eu estava contando lá um caso que aconteceu na equipe inglesa de ciclismo. Vamos subir no coraçãozinho aí, meus queridos veteranos. A equipe inglesa de ciclismo era considerada uma equipe fracassada. Uma equipe de péssimos resultados, que não alcançava nada relevante. E aí chegou-se ao ponto de uma empresa de bicicletas eles se negaram a vender as bicicletas para a equipe inglesa de ciclismo porque não queriam atrelar sua marca a fracassados. Forte isso, né? E aí chegou um momento que foi lá um mestre, lá um estrategista lá do ciclismo. E basicamente o que ele fez? Ele usou a metodologia Kaizen, que é uma metodologia japonesa. Ele não era basicamente o Kaizen, mas exemplos, eu vou dar uns exemplos. Eles trouxeram médicos para trabalhar com a equipe, por exemplo, olha para você ver, ensinando os ciclistas a lavarem as mãos, como a gente está tendo que fazer agora no meio da pandemia. E o que isso proporcionou? Os ciclistas gripavam menos. Depois eles mudaram o selim da bicicleta. Aquilo ali conferia uma aerodinâmica de não sei o quê. Eles mudaram aquelas bermudas que os ciclistas usavam. E aí mudou a bermuda. E aí a bermuda tinha um atrito que não sei o quê, que dava... E aí foram mudando várias coisas. E aí foi mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali, acrescentando. E aquilo ali foi gerando um efeito de avalanche positiva. Um efeito de avalanche positiva. Anos depois, hoje a equipe inglesa de ciclismo é considerada aí uma das mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa, 160 medalhas olímpicas, não sei quantas medalhas mundiais, Tour de France, sabe qual que é, né? Volta da França, que os caras sobem aquelas montanhas incríveis, sei lá quantos quilômetros pedalando por dia. E foi simplesmente detalhes, novos hábitos, pequenas mudanças de hábitos. E aí foi uma aqui, outra aqui, outra aqui. E no todo transformou. A coisa aconteceu naturalmente. Não houve nenhuma revolução. Foi tudo mudanças, né? Foram acrescentando ali algumas coisas. Muda um pouquinho na preparação, muda um pouco a forma física, muda não sei o quê. E aí os caras chegaram aos resultados. A mesma coisa vale para a nossa vida. Maravilhoso dia, quem está chegando ao vivo vai subir no coraçãozinho. Portanto, pegue as estratégias que vocês ouvem. Eu sei que hoje, né, mudou muito aqui, durante a pandemia as pessoas estão consumindo conteúdo o dia inteiro praticamente. Não seja aí o aprendiz, velho. Você tem que colocar na sua vida, na sua realidade, porque o resultado ele pode não vir dia 10 de maio, que é dia das mães. Não pode vir dia 17. Mas você está criando aqui uma onda para sua vida que é incalculável. Vale aqui
para o tema que a gente vai falar. Por que a maioria das pessoas não estabelece metas? E aqui hoje a gente vai entrar no assunto primeiro, você veterano e novato, não terceirize o que é da sua responsabilidade. Definir os nossos próprios objetivos, sejam financeiros, profissionais, saúde, relacionamentos, ganhos, isso aí não pode ser terceirizado. A gente fica às vezes esperando que o outro me jogue aí um objetivo. Eu fico baseando quando vai vir. Não, isso tem que vir de mim. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Vou dar uma dica aqui já inicial. Leia aí o livro Poder da Autorresponsabilidade. É um livro que você lê em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu li esse livro, a primeira vez que eu li esse livro foi num aeroporto. Por quê? Porque se eu assumir a autorresponsabilidade da minha vida, eu mudo a minha vida. E aí entra nesse ponto inicial daqui. Eu vou falar aqui, por exemplo, primeiro, por que a gente não assume, não estabelece objetivos? Tem um ponto que vem do meu contexto. Então, a maioria das vezes, nós não tivemos exemplo do pai, do responsável, dos professores durante a nossa formação. Então, durante a minha formação, eu não tive ensinamentos para que eu colocasse objetivos para a minha vida. Entenda que quando tenho alvos, as coisas tendem a mudar. Eu tenho mais razões para me organizar, para não procrastinar. Eu tenho mais facilidade de encontrar uma direção. E aí eu falei na mentoria ontem para os meus alunos e eu repito, André, ter metas é a coisa mais importante? Não é. Mas é importante. Não é a mais importante, mas é importante. É muito importante. Então, primeiro, não tive esse exemplo. Se eu não tive, eu não tive exemplo, ninguém me ensinou lá atrás. Eu sou um azarado, cara, coitado de mim. Imagina se eu tivesse tido esse exemplo. Dane-se, isso aí já era. Não teve, tudo bem. Maravilha, eu também não tive. E a maioria, talvez aqui, os veteraníssimos aqui que tem, também não tiveram. Agora, a mudança é a partir de agora. Então, se eu não tive esse exemplo, cabe a mim hoje. Outro ponto que acontece muito. Às vezes você define aí um objetivo para você. Você define aí um objetivo de poupar. Você define um objetivo de emagrecer. Exemplos. E aí alguém te desencoraja. Então, alguma vez, provavelmente, você foi desencorajado. Isso aí causa o quê? Não vou estabelecer isso não, vou deixar isso para lá, velho. Vou deixar isso para lá, porque isso não é para mim e não vou mexer com isso. E aí você é desencorajado. E aí você não estabelece nada. Vou ficar assim mesmo. Não entra nesse jogo, veterano. Não entra nesse jogo. Na maioria das vezes, as pessoas que nos desencorajam, ou elas têm medo da gente se frustrar, ou elas estão assim, não, velho, essa pessoa não pode fazer isso, não. E eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui na minha vida? E ela lá fazendo isso? Não. E aí te desencoraja mesmo. Uma terceira visualização que eu tenho, e que acontece, já aconteceu, provavelmente está acontecendo com você, você não sabe, não tem nenhuma ideia de como começar. Por onde eu começo, velho? Como que eu faço e depois como que eu inicio a ação. Sim, você tem uma resposta muito simples. Autorresponsabilidade. Eu não sei por onde começar, eu tenho que buscar o quê? Aprender, informação. Eu tenho que saber o como fazer. Exemplo, hoje eu tenho as minhas ações prioritárias do dia que eu não sei como fazer. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou, não vou fazer, eu não sei. Claro que não. Imediatamente depois da live, vou aqui, assistir uns vídeos aqui que eu já separei e vou fazer. Vou assistir o vídeo e vou fazer ao mesmo tempo. Vou fazer ao mesmo tempo. Maravilha. Vamos chegando aí, galera. Vai subindo. Tô gostando dos coraçõezinhos aí, hein? Tô gostando dos coraçõezinhos. Outro ponto importante aqui, isso acontece demais, 4, eu tenho medo. Você tem medo da rejeição. Por quê? Não tem jeito, né? Tem aquele ditado lá, prego que se destaca, toma martelada.
Então, quando você está em um meio de mentalidade escassa, de pessimismo, de frustração, de escassez, o que vai acontecer? Eu tenho medo, o que as pessoas vão achar de mim, velho? Vão falar que eu sou sonhador, que eu tô pensando alto demais. Que olha você, se coloca no seu lugar, meu filho. Você não, quem é você para pensar assim? Mas você tá diferente, né? Nossa, você tá achando aí que vai abrir um negócio, tá achando que vai faturar 20 mil por mês. Então, você não pode ouvir, você não pode mais dar ouvidos a pessoas. Lembre-se disso. Nunca escute críticas construtivas de quem nunca construiu nada e principalmente que nunca construiu nada no que você quer construir. Então, exemplo, você está querendo uma saúde incrível, emagrecer, ficar aí no shape que você quer, tá? Sem seguir padrões, mas o que você quer. E aí, tem alguém aí que é totalmente sem noção, não faz atividade física, bebe todo dia, fuma, só come merda, porcaria, tá todo lascado a saúde e tá querendo te dar palpite no que você tem que fazer ou não fazer. Como que você escuta uma pessoa dessa? Isso aqui acontece muito em termos de relacionamento, eu já falei isso aqui em outra live. As pessoas querem dar ouvidos a pessoas que nunca tiveram um relacionamento de qualidade, nunca teve um relacionamento de respeito, de amor, de cumplicidade, nunca teve sucesso nenhum em relacionamento, e você dá ouvido para uma pessoa dessa? Isso você tem que entender isso. Avaliar quem está te falando as coisas. Por exemplo, você está falando aí, você está poupando dinheiro, aí você vai dar ouvido para alguém que gasta mais do que ganha, que está totalmente querendo mostrar uma coisa que não é, quero mostrar para os outros uma coisa que eu não sou, e você vai ouvir essa pessoa? Você tem que ouvir aqui os players do mercado, aqui os mega milionários, os bilionários que falam disso, não essas pessoas. E aí a gente entra no ponto 5, isso aqui é crucial. As pessoas têm medo de fracassar, mas o grande problema aqui é você se concentra em metas talvez irrealistas, muitas vezes elas são irrealistas, e aqui eu não estou falando de impossível, é irrealista. Exemplo, você está no ponto A hoje que eu falei, e você quer ir para o ponto B. Entretanto, é real eu colocar, por exemplo, vamos supor aqui que tem um veterano aqui que está com faturamento agora aí de R$6.000 por mês, e aí ele coloca que a meta dele é ter 800 mil até 31 de dezembro. Isso pode acontecer? Pode até acontecer. Mas isso é realista? Isso não é realista. Por que não é realista? Porque talvez esses 6 mil ele tem que passar primeiro para os 10 mil. Ele tem que passar depois para os 15, para os 18, para os 20, para os 30. É óbvio que você que é infoprodutor digital, existe a possibilidade de ganhos estratosféricos em um tempo mais curto. Isso é possível? É possível. Mas não é regra. Não é a regra do jogo. Pode acontecer? Pode até acontecer. Agora, não é a regra do jogo. Então aqui entra o realismo. Ser realista. Entra muito essa questão aqui. E aí esse medo de fracassar vai muito do quê? Eu coloco expectativas altas demais, eu não consigo fazer uma autoavaliação precisa de quem eu sou, ou seja, dos meus recursos, das minhas habilidades, da minha qualidade. E entra também o perfeccionismo. Eu fiz um livro novo aí, em breve vocês vão saber mais. E aí eu falo que esse medo do fracasso ele muitas vezes também está relacionado com perfeccionismo. Eu estou me preparando o tempo inteiro, vai chegar o momento, vai chegar o momento, vai chegar o momento, vai chegar o momento, e talvez esse momento nunca chega. E por quê? Porque eu não consigo sequer tomar o primeiro passo, sequer dar o primeiro passo. O maior exemplo aqui é você que está aqui, é um profissional e um empreendedor e você não consegue produzir conteúdos porque você tem medo de, entre aspas, fracassar. O perfeccionismo aqui está te impedindo de gravar o seu primeiro vídeo, de fazer a sua primeira live, de fazer o seu primeiro post profissional,
de começar a gerar conteúdo pra galera, depois fazer as suas masterclass, aulas e tudo mais, fazer os seus grupos de WhatsApp, desafios e tudo mais, você não vai fazer. E número 6, aqui eu vou entrar e aqui você tem que fazer igual os pedreiros, velho. Pega a peneira, ó, balança e deixa as pedrinhas em cima. Número 6, eu acredito muito, né, que as pessoas não definem, não estabelecem suas metas e muito menos partem para ação por causa de quê? Medo dos críticos covardes. Um ponto importante é entender, as pessoas elas não estão tão preocupadas assim com a gente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm problemas demais para ficar preocupando comigo e com você. Então, assim, o cara já tá com os problemas dele, ela também, as mulheres e tudo mais. Então, a gente cria essa imagem, velho, as pessoas. Agora, entretanto, existem sim, no nosso meio, assim, nos rodeiam, alguns covardes. Que são aquelas pessoas que vão tentar te desmerecer, te fazer ironia com você, piadinha e tudo mais. Essas pessoas existem. Você tem que se posicionar sempre, tá? E o posicionamento não é guerra. Você não precisa brigar com ninguém, virar inimigo de ninguém. Mas você tem que se posicionar. Se o que você quer te seduz muito, esses covardes, eles não podem impedir você de buscar algo, velho. Porque essas pessoas, geralmente, elas estão frustradas com a própria vida. Elas provavelmente são a galera do Twitter, né? São os tuiteiros que têm opinião sobre tudo, que eles sabem de tudo e que eles podem falar com propriedade sobre tudo. E essas pessoas, geralmente, o medo dela... Porque é o seguinte, isso pra mim é um ponto, e eu vou me posicionar porque é o que eu acredito. As pessoas, isso pra mim é preocupante, tem uma onda aí, existe uma onda no Brasil, que é o seguinte, fala com a gente e quer passar pra gente, especialmente esses tuiteiros, que é, você tem que se conformar com a mediocridade. E tá tudo bem. Tá tudo bem se for o que eu quero, velho. Então, por exemplo, eu tenho uma situação aqui hoje, e aí para outras pessoas é pouco, para outras é muito, para outras é massa e tal. Se eu estou satisfeito, então, por exemplo, eu estou 100% satisfeito, eu tô aqui, tá legal, tá massa, tá perfeito, e é isso mesmo, minha vida é essa, as minhas rotinas, meus hábitos, tudo que eu tenho é isso aqui e tá tudo certo. Mas você tem que ter certeza e falar, é verdadeiramente isso que eu quero. Não é porque eu sou um conformado com que as pessoas, né, falam, acreditam e falam para eu aceitar. E eu, por exemplo, não aceito que ninguém fale mais o que eu posso fazer, ter ou ser. Eu não aceito isso. Que ninguém me diga o que eu posso ser, fazer ou ter. Ninguém vai me dizer isso. Eu que tenho que saber disso. Eu que tenho que decidir o que eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu quero ter. E se eu não conseguir, é como diria o meu mentor, André Cia. A gente não faz para dar certo. A gente faz para até dar certo. E mesmo que eu faça o máximo possível, talvez eu não tenha os resultados que eu imaginava no início. Entretanto, algo diferente acontece. Mesmo que eu percorra toda uma jornada e eu não atinja aquele objetivo extraordinário, eu tenho certeza que eu serei um ser humano melhor, um profissional melhor, muito mais preparado, muito mais inteligente, muito mais capacitado. Porque lembre-se disso, tem uma corrente filosófica que eu sigo, que é o estoicismo, que diz, tá? Se tudo, no pior cenário possível que acontecer na vida, na minha vida, por exemplo, ou na sua, se você está nesse processo de preparação e tudo que você mais teme, que você mais tem medo acontecer, no final de tudo, se deixar você com a cuequinha aí, eu, por exemplo, me deixou, minha vida acabou tudo, eu tenho só uma cueca, eu tô só de cueca na rua. Eu ainda vou ter isso aqui. Se eu tiver saúde, isso aqui intacto ainda, eu recomeço. E é aí o momento de rompimento, e aí eu falo assim, no pior cenário possível, que eu não quero que aconteça, mesmo assim eu ainda tenho isso aqui.
e aí vamos ver para onde que isso vai me levar. Então, galera, um ponto importante aqui é a grande parte dos motivos que impedem as pessoas de estabelecer metas, perseguir sonhos, gira em torno de quê? Quase sempre de terceiros. Portanto, eu faço um convite para hoje. Agora, hoje, se você ficou aqui até esse momento, é o momento de você deixar as expectativas do outro alheia de lado. Porque se você continuar terceirizando objetivos, os seus sonhos, isso nunca vai te trazer satisfação. Nunca. Nunca. Então, para de preocupar com as expectativas deles. Você tem que atender às suas expectativas. E quais são as suas expectativas? Faça esse rápido exercício hoje. Escreva o que você quer ser, o que você quer fazer na vida e o que você quer ter, materialmente falando. Isso é um exercício libertador para você, tá? É isso aí, meus queridos novatos e veteranos, vocês são fera demais. Galera, então o ponto hoje falamos aí desses 6 aspectos. Para esse momento aí, velho. Se você não estiver fazendo nada depois aqui, para aí 15, 20 minutos, escreve, né? O nosso querido Jim Rohn, ele fala aí desse poderoso exercício de registrar aí, sem limites aí. É um momento aí para você lembrar quando você era adolescente, quando você era criança, onde foi que essa criança e esse adolescente se perdeu. Porque naquela época você tinha sonhos ilimitados. Em algum momento você acreditou no que alguém disse, de que você não é capaz, que você não merece, que você não vai fazer e que você não vai chegar. Eu não dou ouvido para essa turma, tá? A gente tem que dar ouvido por nós aqui. É isso, um grande abraço, tamo junto, espero você lá no nosso canal do Telegram e amanhã estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário para o nosso podcast Zenith Produtividade. Rápido convite, hoje 19 horas, estarei aqui com a minha amiga psicóloga, Alessandra, para um conteúdo aí de produtividade. Então, venha para esse conteúdo, aguardo você aqui. E é isso, um grande abraço e um maravilhoso dia!